Em nome do presidente Caio Augusto, do vice-presidente Ricardo Toledo, do doutor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, eu gostaria de, inicialmente, convidar o nosso palestrante, digníssimo procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, a compor a mesa, por gentileza. Também peço a presença do meu vice-presidente, doutor Eugênio, por favor. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, num dia muito especial. Estamos caminhando para o fim do ano, já estamos em dezembro, dia 2, né, Roberto? Você estava esses dias no trio elétrico, mas por uma boa causa, né? Daqui a pouco você vai explicar essa boa causa. Perdeu a voz, recuperou-a para nossa sorte, para estar aqui com a gente hoje novamente. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Já já eu vou pedir para o meu vice-presidente anunciar aqui o currículo do nosso palestrante, mas o tema da palestra é corrupção, fator gerador de dano ao sistema democrático. Como estamos, para onde vamos? O Roberto vai dizer para a gente como estamos e para onde vamos. Estamos ansiosos para saber, viu, Roberto? Vou passar aqui para o doutor Eugênio ler o currículo do nosso palestrante. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, doutor Roberto. É uma honra para nós tê-lo aqui na nossa casa. Presidente doutor Orlando. Bom, o doutor Roberto Liviano, eu tenho certeza que todos conhecem, né, sabem do trabalho dele e a luta pelo combate à corrupção. Ele é procurador de Justiça de São Paulo, doutor pela USP, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, comentarista do Jornal da Cultura e da Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, é articulista, colunista e professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Esse é o currículo. Parabéns, doutor. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Roberto, antes de passar a palavra para você iniciar a nossa palestra, a sua palestra, eu gostaria de falar para vocês que estão aqui, para aqueles que nos assistem também pelos canais de transmissão da OAB, sobre o funcionamento e o tema que trata especificamente a nossa comissão, que é a Comissão de Relação com a Câmara Municipal de São Paulo, que tem por objetivo principal fazer o acompanhamento do funcionamento da Câmara Municipal em relação aos projetos e também ao processo legislativo. Nós temos acompanhado diversas comissões, frentes parlamentares, CPIs, diversas reuniões que acontecem naquela casa, não só em relação aos interesses da advocacia, aos temas que nos afetam diretamente, mas também aquilo que se relaciona à cidadania, ao povo, à população em geral. Então, lá nós temos acompanhado as comissões que são as principais, por exemplo, a de Constituição e Justiça, a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, a Comissão de Segurança Pública. Essa é uma comissão que nos franqueia, como não poderia ser diferente a qualquer pessoa da população, acesso irrestrito à Câmara Municipal. Então, a gente está muito feliz, temos traçado um bom relacionamento com o presidente Eduardo Tuma, da Câmara, e todos os outros presidentes de comissões, que normalmente são os vereadores, e temos tido ali bons resultados, influenciando diretamente algumas decisões do Legislativo, estamos tendo voz, estamos tendo vez. Então, eu convido você que está aqui presente, você que nos assiste pelas transmissões, inclusive podem ser admitidos não só estudantes de direito, na condição de estudante de direito, mas também outras pessoas de outras áreas na condição de colaborador da comissão. Então, não é uma comissão fechada somente para advogados. Então, deixar isso aqui registrado, porque algumas pessoas já me perguntaram aqui. Então, todos são muito bem-vindos e terão aqui por missão, principalmente, estar conosco na Câmara Municipal,
fazendo o reporte de tudo que acontece lá, que a gente vai acompanhando, para que a gente possa utilizar a OAB como mecanismo de influência nas decisões do Legislativo Municipal. Esse é o principal objetivo da nossa comissão. E antes de passar a palavra agora, enfim, Roberto, queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da minha querida esposa, que hoje me dá a honra aqui da presença, não poderia deixar de registrar, né? É tão difícil a nossa agenda, né, amor? Então, hoje, graças a Deus, casou aqui de ter a oportunidade de você estar aqui. Roberto, é contigo. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero saudar inicialmente... Tá ligado? Estão me ouvindo, né? Sim. Então, quero saudar inicialmente os componentes da mesa, o doutor Orlando, doutor Eugênio, obrigado pelas palavras, a doutora Alessia, que também integra essa comissão, que está aqui na plateia, que me fez o convite. Primeiro, quero dizer que eu me sinto sempre muito bem na Ordem dos Advogados. Né? Me sinto bem porque eu, como membro do Ministério Público, enxergo a advocacia, enxergo os advogados como carreira irmã. Carreira irmã, quando eu digo irmã, eu falo do mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém, os papéis são papéis diferentes, e o papel do advogado eu sempre considerei um papel altamente relevante para a boa distribuição da justiça. Então, me sinto muito bem, muito confortável aqui na Ordem dos Advogados para debater assuntos. Já estive aqui em vários momentos, em várias ocasiões, e sempre é, para mim, uma alegria. No início da minha vida profissional, ainda que por pouco tempo, porque eu ingressei no Ministério Público com 23 anos, mas no início da minha vida profissional fui advogado, meu pai foi advogado também, e, portanto, tenho muito apreço pela advocacia. E eu agradeço o convite honroso que me foi feito. O Orlando fazia referência a um discurso no caminhão, e eu estava dizendo que eu estive lá, ainda que bastante doente, com a saúde dificultando a minha participação, mas eu disse a ele que eu, quando assumo uma palavra, assumo um compromisso, eu cumpro. Naquele dia estava realmente bem ruim, e além de ter palavra e cumprir compromisso, Orlando, eu tenho dito o seguinte: as pessoas, cada uma, tem o seu temperamento e tem os seus hobbies. Há quem goste de jogar xadrez, outros colecionam livros, outros colecionam filmes. Né? O meu hobby é azucrinar corruptos. Né? Então, onde há oportunidades para azucrinar corruptos, eu sempre me faço presente. Né? E é bom dizer e lembrar sempre, nesse país polarizado no qual nós vivemos, em que o debate, lamentavelmente, tem sido raso, tem sido superficial, né? Tudo é binário, né? Ou você está de um lado ou está de outro. Isso é muito ruim, inclusive para a democracia. Né? Eu tenho dito, e agora há pouco também nós falávamos a respeito, esta é uma agenda que é importante para a sociedade. O tema anticorrupção não é uma agenda da direita, não é uma agenda da esquerda, não é uma agenda do centro. Foi-se o tempo que se entendia que esse era um problema das elites ou do governo. Né? O problema anticorrupção é um problema universal. Né? Tanto é assim que, nas últimas décadas, foram celebrados tratados internacionais de extrema relevância, como o Tratado da OCDE, em 1997, como a Convenção de Mérida, em 2003. Por quê? Porque existe um movimento internacional contra a corrupção. Né? Então, as pessoas que dizem que essa é uma agenda da direita, né, infelizmente, essas pessoas têm uma percepção equivocada da realidade. E, nesses tempos de polarização, lamentavelmente, isso a gente percebe em algumas situações, mas a presença de vocês hoje, nessa noite, para nós conversarmos um pouco a respeito disso, é um sinal importante de terem essa preocupação com o debate, e o debate ele é sempre construtivo. Eu venho falar algumas coisas e há um momento em que nós vamos interagir, em que vocês vão trazer
algumas preocupações. Uma primeira questão que sempre se coloca em relação a esse tema do combate à corrupção, e inclusive uma das proposições colocadas aqui, onde estamos, para onde vamos, né, que é, aliás, apropriada quando nós, como lembrou Orlando, estamos aí começando o último mês do ano, né, sempre é um momento próprio para um balanço, né, e para a gente poder imaginar o que poderá vir na frente, né. Então, sempre cabe esta pergunta: a corrupção, ela está aumentando, né? Ela está num patamar que nunca foi visto, né? O que se pode dizer, que tipo de percepção se pode ter em relação a esse tema? E eu penso que a percepção em relação a isso, ela é muito clara num sentido: ela é grande, ela é volumosa, né? Ela é significativa, ela é impactante e ela é danosa às políticas públicas, sem sombra de dúvida. Mas eu me preocupo muito com essas afirmações sobre cifras exatas sobre a magnitude da corrupção, porque ela não é dimensionável, né? O que você pode dimensionar é aquilo que veio à tona nos casos denunciados, né? Fora daquilo que veio à tona, e é muita coisa que não vem à tona, né, nós não temos como saber, né? Infelizmente, nós temos aqui, em grande medida, aquilo que se costuma chamar na criminologia de cifra negra, né? É a quantidade de crimes que não são notificados, a quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. E isso acontece em vários níveis, né? Você fez uma homenagem à sua esposa aqui presente, nós temos algumas mulheres na plateia. As mulheres sabem que quando sofrem um crime sexual, né, é muito constrangedor para as mulheres procurar a autoridade policial e fazer o registro disso. Por quê? Porque se revive aquela história traumática, dura, difícil, né? E por conta disso, o Estado deixa de saber quantos crimes dessa natureza ocorreram. Se eles não foram comunicados, não tem como saber. Os roubos, em grande medida, não são comunicados. Como é que você vai prevenir os roubos sem saber onde eles ocorreram ou como eles ocorreram, né? Ou seja, é muito fácil perceber que o planejamento, a prevenção, fica difícil se você não toma conhecimento dos crimes. E muitos crimes não são notificados. Muitos, né? Saibam vocês, tenham clareza a respeito disso. Eu vou pegar um exemplo desse nosso universo: compra de votos. Algumas pessoas acham que isso é coisa do passado, né? Aquela história de um pé do par de botas antes e outro pé do par de botas depois, né? Que é uma situação citada como clássica da corrupção eleitoral. Pois saibam vocês que este é um crime vivo, presente, grave, que está absolutamente participando, infelizmente, da vida, da nossa vida, do nosso cotidiano. A Transparência Internacional acaba de divulgar o barômetro global da corrupção, a coisa de 1 mês e meio ou 2 meses, e segundo o barômetro global, 40% dos brasileiros já foram abordados com ofertas para compra do voto. 40% dos brasileiros. Tudo bem? As pessoas vendem votos em lotes. Os líderes comunitários vendem votos por lotes. Para quem der mais, compra estes votos. Então, eu estou citando esse exemplo para se perceber que essa é uma situação, infelizmente, grave, viva e muito presente. E nós não temos como dizer qual é a magnitude da corrupção. Sabemos que ela é grande, sabemos que hoje existe uma preocupação, existe uma visibilidade importante deste tema na mídia, né? Todos os dias nós tomamos conhecimento. Aliás, o corrupto pego ontem já está torcendo pelo próximo escândalo, né? Para esquecerem desse escândalo dele, para que ele seja engolido pelo escândalo seguinte, né? E nós temos visto
lamentavelmente, com extrema frequência, o último escândalo, inclusive, me chama muito a atenção, envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, envolvido em operações criminosas com doleiros, e me chama muito a atenção, por isso que eu não trago mais PowerPoint, viu, Orlando? Porque aqui os fatos mudam a cada dia e o PowerPoint fica superado, né? Isso é notícia do Globo de hoje, né? O Marcelo Crivella, além de ter sido surpreendido nessa situação de corrupção, declara solenemente que não dará mais entrevistas para este veículo, né? E isso merece uma reflexão nossa. Você, ao examinar a Constituição, no artigo 37, você vê lá o princípio da publicidade, que está relacionado à ideia de transparência. E você vê lá também o princípio da impessoalidade. Impessoalidade significa o quê? Sentido republicano do exercício do poder. O exercício do poder não é a quitanda da esquina do seu Chico ou da Dona Maria, né? Nós estamos falando da coisa pública, que tem que ser tratada com ética, com moralidade administrativa, com impessoalidade, tá certo? Com todos aqueles elementos necessários para que haja uma gestão ética, íntegra, honesta, honrada, né? Não faz sentido que um prefeito de uma das maiores cidades do país diga que não vai dar entrevista para um determinado veículo. Isso me lembra a situação de um jogo de futebol, que algum dos meninos jogando se irritou por alguma coisa do jogo, e ele é o dono da bola, ele pega a bola embaixo do braço, vai embora e diz que não tem mais jogo. Como é que é isso, né? Uma pessoa que é eleita para representar a sociedade, isso implica em deveres. E um dos deveres é a prestação de contas para a sociedade. E a prestação de contas com impessoalidade, né? Aliás, dias antes, e aí estamos falando do mandatário maior da nação, determinou a exclusão da licitação de assinaturas do maior jornal do país, né? Eu compreendo, me colocando no lugar dele, que ele se sinta incomodado com algumas matérias que tenham sido veiculadas que não lhe sejam favoráveis, né? Se eu estivesse na posição dele, também poderia ficar incomodado. No entanto, ao assumir um cargo desta envergadura, eu preciso estar preparado a lidar com isso. Faz parte do jogo, né? Você vai ler notícias que te são desfavoráveis, outras que você vai gostar, e assim, como diz o Milton Leite, segue o jogo, né? Então, isso faz parte da democracia, né? Até porque a imprensa tem um papel fundamental na proteção das liberdades, da democracia e, mais do que isso, na garantia do direito de acesso à informação. Todas as pessoas têm direito à informação, né? Então, essas atitudes extremadas, elas são ruins. Elas demonstram um grau de compromisso com a República e com a democracia frágil, né? Eu respeito as pessoas eleitas, elas precisam ser respeitadas pelos votos que elas tiveram, né? Nós estamos falando de pessoas que têm legitimidade obtida nas urnas, e essa legitimidade tem que ser respeitada, assim como deve ser respeitado o direito da sociedade de ter informação, de haver uma prestação de contas, né? Mas, fechando esse raciocínio em relação ao primeiro ponto que eu estou trazendo aqui, a quantidade de corrupção, ela é muito grande, ela é muito significativa, mas nós não temos como dizer se nunca antes na história deste país houve tanta, né? Nós sabemos que ela é grande, nós sabemos que há visibilidade, mas nós não temos elementos de quantificação exatos em relação a isso. Nessa linha da análise da magnitude da corrupção, vale registrar que o Brasil, segundo a Transparência Internacional, que é o organismo mais importante no plano do mundo em relação ao trabalho anticorrupção, está presente em mais de 110 países do planeta e existe desde a década de 90. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil, nos últimos 5 anos, caiu
36 posições em relação ao tema percepção da corrupção, ou seja, piorou 36 posições. Hoje ocupa a posição 105, no universo de 180 países medidos. Em 5 anos atrás, ou seja, 2014, estávamos na posição 69. Agora estamos na posição 105. Isso é ruim? Isto é preocupante? De novo, para onde vamos? Tem várias facetas, né? Tudo na vida tem várias facetas. Aqui, por exemplo, nós podemos observar a água do copo e nos focar nela, e podemos observar a parte que não tem água, né? É aquela história de olhar a parte cheia do copo, né? Olhar a parte positiva. Existe algum dado positivo nessa queda? Existe um dado positivo, sim, porque o Brasil deixou de ser um país exportador de corrupção, impune, para se transformar num país que é modelo reconhecido internacionalmente como corajoso enfrentador da corrupção. Coisa que, pela primeira vez na nossa história, gente do andar de cima é alcançada pelas autoridades, pelo sistema de controle da corrupção. Isso é inédito no Brasil, né? Isso começa com o caso do Mensalão, ação penal 470, e isso se amplifica com a Lava Jato, né? Então, isto tem uma importância porque aquela ideia contida na Constituição, o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, na teoria existia, mas na prática a justiça alcançava os coitados, os da raia miúda, os do andar de baixo. A partir daqui, você começa a ter uma realidade em que o andar de cima é alcançado. Gente poderosa é investigada, é processada, é punida, é presa, né? E você tem uma amplificação disso com a Operação Lava Jato. Tanto que isso se tornou uma referência de enfrentamento num plano macro em relação ao tema da corrupção. O que é ruim? Lógico, é ruim a gente perceber a magnitude da percepção da corrupção. Lógico que é ruim, né? Mas só que diante desse cenário, nós não podemos simplesmente enfiar a cabeça embaixo da terra ou colocar a sujeira embaixo do tapete. Quando você coloca a sujeira embaixo do tapete, quando você enfia a cabeça, como faz o avestruz, você não enfrenta o problema e ele se mantém, né? Então, este é um dado de realidade, uma realidade dura, que nos demanda coragem, que nos demanda seriedade, que nos demanda foco. Precisamos entender por que as coisas estão assim, como que nós vamos reverter isso. Aliás, alguns de vocês poderiam me lançar uma pergunta em cima disso. Ué, mas você está dizendo que caiu 36 posições? E você está dizendo que a Lava Jato foi histórica? Não existe uma contradição nesses dados que você apresenta, né? Pode parecer que existe, mas não existe, né? Na verdade, você tem um enfrentamento em intervenções processuais, mas é bom termos clareza que a Lava Jato não resolve o nosso problema da corrupção, né? Esse é um ponto. A Lava Jato ela pode ter sido uma referência importante, com todos os seus acertos e com os erros, há seres humanos que trabalharam ali, e seres humanos acertam e erram. Na minha visão, o número de acertos é infinitamente maior do que os erros. Agora, pessoas são falíveis, pessoas erram, né? E claro que houve acertos e houve erros, né? No entanto, você vê que o índice de confirmação das decisões condenatórias é da ordem de 96% nas instâncias superiores, o que, por si, já sinaliza algo relevante. Esse não é um patamar comum, né, em matéria de questões que são levadas à justiça. No entanto, há algo realmente sério, algo preocupante, porque a Lava Jato ela não resolve, obviamente, o problema, né? Por que o Brasil, ano a ano, vai caindo? O Brasil vai caindo porque
não apresentamos soluções macro, soluções definitivas, respostas do Estado em relação a isso. As respostas são exatamente o contrário. A imprensa chama atenção esta semana que faz um ano que está travado na presidência da Câmara dos Deputados a votação da PEC 333, que elimina o foro privilegiado. Tá? Eu falo sobre isso com muita tranquilidade e com muito entusiasmo, porque o Instituto Não Aceito Corrupção se empenhou por esta causa. Tá? Aliás, eu vou dizer a vocês que eu sou contra o foro, inclusive para promotores. Não tem que ter foro para promotor, não tem que ter foro para juiz, não tem que ter foro privilegiado. Não se justifica. Tá? Pois essa análise já passou pelo Senado, já passou pela Comissão Especial da Câmara e aguarda ser pautada por Sua Majestade, o senhor Rodrigo Maia. Né? O senhor Rodrigo Maia não pauta o assunto. E, portanto, está trancada a deliberação há mais de um ano. Né? Sendo que o Brasil tem mais de 58 mil autoridades que têm direito ao foro privilegiado. Por exemplo, o prefeito de Borá, eu falo de Borá porque eu fui promotor em Paraguaçu Paulista, e lá havia 6 municípios abrangidos pela comarca. Além de Paraguaçu, Oscar Bressani, Lutécia, Borá, com seus 1.000 habitantes, com seus 700 eleitores. O prefeito de Borá tem direito a foro privilegiado. É isso mesmo. Né? Então, isso é inadmissível. Né? É inadmissível sob todos os pontos de vista. Ponto de vista ético, ponto de vista da isonomia, ponto de vista de eficiência do sistema de justiça. Por uma simples razão, o Supremo Tribunal Federal, vamos nos focar no Supremo, para que ele existe? Qual é o papel constitucional do Supremo? Guardião da cidadania e guardião e fornecedor da segurança jurídica, é a última palavra do sistema de justiça. Se você conserva a competência para ele julgar os casos criminais de parlamentares, por exemplo, ele não faz mais nada. Né? Você pega o caso do Mensalão, que foi julgado já há alguns anos, sob a presidência de Joaquim Barbosa e Aires Brito. Não sei se vocês se lembram disso, mas se não lembram, eu vou rememorá-los. Parou o Supremo. O Supremo parou. Ele não deliberava mais nada. O único assunto era o caso do Mensalão. Precisava instruir, precisava colher provas, precisava ter a matéria-prima necessária para a decisão de mérito final. Né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, projeto FGV em números, de 2011 a 2016, deram entrada no Supremo 424 ações penais. Apenas 0,74% resultou em condenação. Isso significa o quê? Que o Supremo ele acaba sendo uma unidade industrial produtora de impunidade. E quando você tem o foro privilegiado, isso se potencializa ainda mais. Porque os ministros, eles não podem cuidar daquilo que a sociedade espera que eles cuidem. Né? Das grandes questões, da análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, dos recursos extraordinários, das repercussões gerais, eles vão ter que ficar instruindo processos e julgar nesses casos. Inclusive, quando você tem o foro privilegiado, você suprime instância. Né? Se a pessoa tem foro privilegiado no Supremo, não teve o duplo grau de jurisdição. Se bem que agora no Brasil mudou. Né? O Brasil é o país jabuticaba. No mundo todo e nos bancos das faculdades, todo mundo aprende, desde o começo da primeira aula, quando você aprende os princípios processuais penais, você aprende a ampla defesa, você aprende o devido processo legal, você aprende o contraditório e você aprende o duplo grau de jurisdição. No Brasil, agora é quádruplo, não é mais duplo. Nos termos da recente decisão
do Supremo, né, criou-se algo que não existe em nenhum país da fatia democrática, civilizada do mundo. Nenhum país do mundo exige 4 degraus de jurisdição para ter início o cumprimento de uma pena, né? Eu sei que existe uma posição interpretativa diferente, e eu a respeito, né? Até porque o direito é uma ciência de natureza interpretativa. É diferente da medicina, é diferente da engenharia, em que são examinados fenômenos empíricos, e a partir da repetição dos fenômenos, você produz conhecimento. No campo jurídico, você produz conhecimento através do trabalho interpretativo. E do ponto de vista interpretativo, né, pode-se ter esta interpretação, que levou ao quádruplo grau, né, ou você pode ter a interpretação que, a partir do 2º grau, você leva à prisão. É bom, em relação a isso, só relembrar, sempre é bom a gente ter noção histórica, porque quando você conhece a história, você conhece o passado, você entende o presente e projeta o futuro, né? É bom lembrar, nosso Código de Processo Penal é de 1941. De 41 a 2009, se prendia após 1º e 2º grau, ou seja, durante 70 anos. 7 décadas, a interpretação que prevaleceu era essa, né? Em 2009, já nos tempos do mensalão, o ministro do Supremo, nomeado pelo ex-presidente Lula, propôs esta nova visão, ministro Eros Grau, que foi acolhida, né? E essa nova visão do ministro Eros Grau, ela valeu de 2009 a 2016, durante 7 anos. Em 2016, sob relatoria de Teori Zavascki, se restabeleceu aquela visão que vigorou por 70 anos, né? E agora, recentemente, restabeleceu-se, né, o primado da interpretação de Eros Grau. Detalhe, de 2016 para cá, nesses 3 anos últimos, né, não houve mudança nenhuma na Constituição, não houve mudança nenhuma na lei, e não houve mudança também no livro de doutrina do ministro Gilmar Mendes, em que ele afirma que o artigo 5º, inciso 57, é compatível com a prisão após 2º grau. Inclusive, nas edições novas, ele não modificou isso, né? Tem gente dizendo que é caso de Código do Consumidor, né, de ter sido prejudicado ao comprar esse livro, porque não se aplica aquilo que se escreve. Outros estão falando em queimar em fogueiras esses livros, porque não servem para muita coisa. Eu, pelo menos, quando escrevo algo, vocês podem cobrar até o final da minha vida a coerência sobre o que eu escrevi. Eu prezo a coerência. E eu, sinceramente, não consigo entender como, se em 2016 houve aquele posicionamento, de lá para cá não mudou nenhuma lei, não mudou a Constituição, o livro de doutrina continua contendo as mesmas ideias, não consigo entender como se pode embasar a mudança de posicionamento. Sinceramente, admito minha burrice, minhas limitações, não consigo compreender como isso se passa. Aliás, não sou só eu. Não sou só eu. A OCDE veio ao Brasil no mês passado. Vocês já devem ter ouvido falar da OCDE, né? A OCDE é uma das mais importantes organizações internacionais multilaterais do mundo. A OCDE é um organismo de importância estratégica capital para o mundo, tanto é assim que o Brasil postula o ingresso na OCDE como membro integrante da organização. E não é por nada, não é simplesmente por status, não. Os investimentos internacionais, eles acontecem em virtude das avaliações e das notas emitidas pela OCDE. E a OCDE veio ao Brasil porque ficou indignada com esse julgamento do Supremo. A OCDE veio ao Brasil porque ficou perplexa com o bloqueio do fluxo de informações da Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, e da Receita Federal, para o órgão que tem incumbência de investigar. E mais do que isso,
a OCDE veio ao Brasil, a perplexidade master foi em relação à nova lei de abuso de autoridade. Esse foi o ponto mais calamitoso na visão da OCDE, que trouxe uma comissão, olá, tudo bom? Trouxe uma comissão da OCDE ao Brasil, essa preocupação grande em relação a esses pontos, né? Portanto, isso significa o quê? O mundo está antenado em relação ao que se passa. Quando temos essa provocação, onde estamos, para onde vamos, precisamos ter sempre clareza que quando você fala sobre corrupção, nós falamos numa correlação estreita e fundamental com economia. Quando há muita corrupção, nós temos problemas nas atividades econômicas. Aliás, o secretário dos Estados Unidos, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, emitiu uma declaração hoje, dizendo que, se a corrupção fosse melhor controlada no Brasil, o volume de investimentos seria muito maior, né? Portanto, essas questões, elas têm conexão, elas têm uma interligação estreita, né? Desses 3 pontos que fizeram com que a OCDE viesse ao Brasil, um deles teve uma tomada de posição, a meu ver, positiva para a sociedade. A questão do COAF, né? Nesta última semana, por 8-3, aquela decisão monocrática do ministro Toffoli, né? E o ministro Toffoli, já nesse julgamento, já mudou o seu voto, né? Apesar de que houve ministro que disse que precisava de professor de javanês, né? Para poder compreender aquele voto, né? E tem até aquele livro famoso do Mário Sabino, O Homem que Sabia Javanês, né? Talvez daí que o ministro Barroso tenha se inspirado. De toda maneira, em javanês, ou em grego, em alemão, ou em sânscrito, o fato é que o ministro Toffoli foi vencido, né, por 8-3, e, por incrível que pareça, até o ministro Gilmar Mendes votou favoravelmente ao compartilhamento dos dados da Receita Federal e do COAF com o Ministério Público. E agiram corretamente em relação a isso, merece aplauso essa deliberação, porque o mundo se comporta desta maneira, né? Nós temos um movimento internacional de combate à corrupção, o mundo está preocupado com isso, o mundo que é globalizado, e quando você tem um ato de corrupção cometido num país, em instantes o dinheiro circula para outros países, portanto, os efeitos do ato de corrupção, eles são estendidos para outros lugares, né? E, por essa razão, é necessário uma colaboração entre os países para que você tenha o combate eficiente, né? O dinheiro é lavado, o dinheiro circula no tráfico de drogas, no tráfico de pessoas, no terrorismo. Quando foi dada aquela decisão do ministro Toffoli, foram congeladas investigações de tráfico, de lavagem de dinheiro, né? Portanto, nós não estamos falando de algo que impactou apenas em relação ao assunto corrupção, não impactou apenas no caso do senador Flávio Bolsonaro, dentro do qual foi dado o despacho. Como todos sabem, o impacto foi muito maior, né? E já se fala que isso gerou um destravamento que era nocivo à sociedade para que essas investigações avancem, né? Todos devem responder na medida dos atos que cometem, sejam eles filhos do presidente ou não, né? Numa república, todos são iguais perante a lei e todos devem responder nos termos da lei. Então, este ponto, ele foi objeto deste reposicionamento do Supremo de maneira positiva, né? Os outros 2, que preocupam muito a OCDE, um deles é a questão da prisão após segunda instância, e depois da minha fala, se quiserem trocar ideias a respeito disso, será um prazer, será uma alegria, será uma honra. Esse assunto, ele está sendo objeto de debate no Congresso Nacional, né?
no Congresso Nacional, que, como o próprio ministro Toffoli referiu, é a esfera legítima para essa discussão. Não é? Para haver uma mudança na Constituição ou na lei, quem modifica a lei ou a Constituição são aqueles representantes eleitos pelo povo democraticamente para fazer isso. Ministros do Supremo não podem fazer leis. Cabe ao Judiciário interpretar a vontade abstrata da lei ao caso concreto. Né? Então, esse debate está se estabelecendo, mas já algumas pessoas estão percebendo que há uma dificuldade em avançar esses assuntos. Né? E talvez nos permita compreender o porquê disso, quando, voltando aos números, e os números eles são exatos, né? Eles vão direto ao ponto. Latino Barômetro, mais importante organismo de análise política, econômica e social da América Latina, último informe do Latino Barômetro, aponta que, na visão dos brasileiros, apenas 7% daqueles que detêm o poder usam-no para o bem comum. Apenas 7%. Portanto, 93% usam do poder visando o alto benefício, visando acomodar situações do seu interesse. Não é o interesse público que prepondera, é o interesse pessoal. Que, aliás, recentemente, numa chamada mini-reforma eleitoral, houve a aprovação de um projeto que trata de verbas em fundo partidário e fundo eleitoral. E é bom que todo mundo esteja bem atento e saiba que o Congresso aprovou e o presidente sancionou uma nova regra que permite o uso do dinheiro do fundo partidário para a compra de iates, helicópteros, Rolls-Royce e aviões, em nome de partidos. O projeto veio da Câmara e o presidente da República sancionou esta proposição. Aí cada um faz a sua avaliação sobre os porquês disso. Houve vetos do presidente, alguns já derrubados, né? E hoje a imprensa noticia que o Congresso se articula para derrubar outros. Por exemplo, um deles, que foi vetado pelo presidente, que proíbe o uso do fundo para pagar multas devidas por partidos, o que é o fim do mundo. Usar o dinheiro do fundo partidário para pagar multa decorrente da transgressão da lei é o fim da picada. Né? Mas é bom lembrar que esse mesmo Congresso permitiu que, quando a lei fala que é necessário fomentar candidaturas de mulheres, em alguns lugares do país, mulheres são alugadas, os seus nomes são alugados para fraudar a lei, né? E aí você tem candidaturas fantasma, né? Em que há essa atitude de abuso descarado, sujeitando os partidos à multa por descumprir a lei, pois durante a noite e a madrugada adentro, o Congresso aprovou uma lei anistiando os partidos em decorrência destas atitudes. Né? Estes mesmos indivíduos que aprovaram o uso do dinheiro do fundo, que é de quase R$1 bilhão, para a compra de iates. Ao mesmo tempo em que pessoas morrem nas macas de hospitais, crianças pobres têm suas escolas sucateadas, e apenas 6% dos municípios cumprem os seus compromissos em relação ao saneamento básico no Brasil. Paralelamente, autoriza-se usar o dinheiro público que vai para o fundo para a compra de iates. Para os partidos que, nas últimas eleições, destinaram 10 vezes mais dinheiro para candidatos à reeleição do que para os demais, sem qualquer explicação à sociedade sobre critérios de destinação de dinheiro. Então, para onde vamos e onde estamos, e os danos à democracia,
eles são perceptíveis sob vários pontos de vista. Esse dos partidos políticos, eu tenho batido muito nessa tecla. E há uma razão para isso. O partido político, que é um organismo essencial numa democracia, infelizmente, com o passar do tempo, se degradaram. Se transformaram em organismos que existem para abocanhar fatias do fundo eleitoral, do fundo partidário. E nada mais. Não há compromisso com ideologia, não há compromisso com o dever de conceder legenda apenas aos ficha limpa, não há compromisso em prestar contas de maneira íntegra à sociedade, né? Então é natural que haja crítica em relação a estas posturas, porque elas acabam representando distorções do sistema, acabam gerando o surgimento de novos movimentos na sociedade, como, acredito, Livres, Renova, RAPS. Por que esses movimentos surgem? Porque os partidos políticos perderam a credibilidade. Voltando ao Latino Barômetro, ou ao informe da Universidade Vanderbilt, dos Estados Unidos, os partidos não é que foram parar no fundo do poço, eles estão abaixo do fundo do poço. A credibilidade de um partido político no Brasil é a pior de toda a América Latina. Nós estamos falando de 4%, de 6%. Se você indagar as pessoas se elas acreditam em algum partido, se elas escolhem um representante político pelo partido, você verá que as escolhas são pessoais e não ligadas a partidos, né? Aliás, os próprios partidos já estão desistindo de usar a palavra partido na sua denominação. Um terço dos partidos políticos no Brasil retiraram do seu nome ou nem puseram a palavra partido. Exemplos: Rede, Novo, Podemos, Cidadania. O próprio MDB tirou a palavra partido. DEM, e tantos, e tantos, e tantos. Um terço dos partidos retiraram a palavra partido do nome. Isso não é obra do acaso. Isso não é apenas marketing. Isto é um sintoma da podridão. Eles têm vergonha de se chamar partidos. Alguns sobram ainda, né? Mas tudo isso nos leva a quê? A necessidade do resgate do partido como instituição. Eu não defendo a implosão dos partidos. Eu defendo a recuperação dos partidos. Como que você recupera um pacto com os partidos? Por exemplo, em direção à integridade. Existe um projeto que está no Senado, de autoria do senador Anastasia, que fala em adoção obrigatória de programas de integridade nos partidos. Por exemplo, não prestou contas? Punições de perda de parcelas dos fundos, né? Concedeu legenda à ficha suja. Punição. Né? Ou seja, nós precisamos ter regras sérias que os partidos adotem. Né? Eles não podem se comportar como elementos, como entes que estão à margem da lei. Eles têm obrigações de prestar contas. Esse projeto que eu falei, essa reforma dos partidos, vocês terem uma ideia, tinha uma proposição ali absolutamente surreal. Né? Nós temos que montar no Brasil um museu da corrupção, e com proposições surreais que são feitas no nosso Congresso. Eu estou me referindo a uma proposição contida no projeto de permitir aos partidos prestar contas por qualquer aplicativo disponível no mercado. Por exemplo, o aplicativo do Manuel da Peixaria, né? Ou a folha de pão da padaria do João, ou a planilha de Excel da Maria. Cada um com o seu método. Imaginem vocês, que estão nessa sala, nós que estamos aqui, seria admissível pensarmos em prestar declarações de imposto de renda, cada um por um sistema? Como que a Receita Federal cumpriria o seu papel?
é algo absolutamente inimaginável, pois os partidos queriam que cada um pudesse prestar contas como bem quisesse, né? E há não muito tempo atrás, em 2017, no meio da discussão sobre a reforma política, o relator propôs doações anônimas de campanha. Estamos falando de quê? Dinheiro do PCC, do Comando Vermelho, da máfia russa ou da máfia chinesa? Isto um deputado federal propôs que fosse implementado como regra na reforma política. Mas, em momento nenhum, cogitou esse digno relator em falar em limitação a número de mandatos subsequentes na Câmara. Porque você vê deputados que estão ali há 40 anos, sendo que o Brasil é uma república, né? Então, voltando ao nosso tema, que trata dos danos que a corrupção causa à democracia, você não pode deixar de falar dos partidos e da necessidade de resgatá-los e da necessidade de subirmos um degrau civilizatório permitindo e abraçando as candidaturas independentes. O mundo todo permite que os cidadãos possam escolher candidatos independentes. Só 20 países do mundo impedem os cidadãos de exercerem esse direito. E detalhe, o Brasil é subscritor do Pacto de San José da Costa Rica, e lá está expresso: para o exercício do direito político não se pressupõe a vinculação partidária. Portanto, do ponto de vista jurídico, isso já deveria vigorar. Mas, como sabemos, o Brasil é um país em que há leis que pegam e leis que não pegam. Há pegadinhas e não pegadinhas, né? Então, aqui não está valendo ainda. E outro dia, um partido político me surpreendeu e me convidou para dar uma palestra num seminário de planejamento estratégico. Eu, quando recebi o convite, achei que era uma pegadinha. Eu achei que era uma brincadeira, porque, veja, eu todos os dias critico. Ponho o dedo na ferida, falo, azucrino corruptos, como eu disse, e vem o partido e me convida. Coloquei o assunto em debate no Instituto e nós chegamos à conclusão que eu deveria aceitar o convite. Apesar, não é óbvio, não é razoável, eu critico todos os dias. E quando tem uma oportunidade de contribuir para a melhora, não tem sentido dizer não, não é verdade? Resolvi aceitar o convite. Cheguei lá, todos os cardeais do partido reunidos, dezenas, e eu disse, olha, primeiro quero cumprimentá-los pela coragem. Vocês são gente de coragem, né? Chamar para o seu seminário alguém que diuturnamente critica os partidos, aponta os desvios dos partidos, é ato de coragem. E já aproveito para lhes dizer, se me chamaram aqui para puxar o saco de alguém ou passar pano, escolheram a pessoa errada, né? Não é do meu feitio fazer isso. Aliás, estou vendo aqui nas paredes muitos cartazes enfeitando o ambiente, democracia partidária, transparência. Isso aqui é enfeite de parede ou vocês pretendem começar a adotar esse tipo de coisa? Porque não tenho visto, né? Também quero dizer a vocês que partido político não pode ter dono. E disse isso olhando para a dona do partido, né? O que é um prazer indescritível dizer à dona que partido não pode ter dono, né? E ela fez aquela cara de paisagem, que mais que ela pode fazer, né? Me aplaudiram várias vezes, depois o partido procurou o Instituto, tivemos uma reunião de trabalho no Instituto, queriam que nós disséssemos a eles o que seria necessário para eles irem para o caminho da integridade. Já avisei antes, no início da reunião, que não poderiam usar o nome do Instituto em nenhum tipo de postagem oportunista, que só poderiam mencionar o Instituto com autorização do Instituto. E tudo que foi falado na reunião foi registrado em ata. Estamos aguardando aí o desdobramento
desses acontecimentos. Mas, para mim, eu vejo com muita clareza que essa iniciativa desse partido, que é o Podemos, né, eu espero que ela se multiplique por outros. Né? E eu espero que haja um debate maduro. O meu tempo como é que está, Orlando? Mais 10 minutos. Tá, o Orlando deu aqui uma amolecida aqui, né, para não constranger, que ele é um gentleman, né? Aliás, o Orlando fez um ótimo trabalho na prefeitura, foi uma alegria colaborar com você lá na secretaria, em que você teve uma coordenação importante. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Mas, para fechar esse raciocínio, não defendo a implosão de partidos. Eu sempre defendi a democracia pelos partidos. E eu penso que os partidos precisam ser recuperados. Nós precisamos de integridade nos partidos, prestação de contas, critérios explícitos em relação à destinação de verbas, fomento verdadeiro a candidaturas de mulheres, de jovens, renovação política, oxigenação, né? E diminuir o grau de dependência do dinheiro público para os partidos se manterem. Né? Então, é necessário que os partidos incorporem um conceito que eu nunca vi, o conceito da humildade. Eles não sabem o que é humildade. É uma arrogância, é uma atitude prepotente, de desrespeito à lei, inadmissível. E como o partido tem um papel importante na democracia, eles precisam ser resgatados. A candidatura independente é importante para quê? Para tirar o partido da zona de conforto. Obrigá-los a mudar, além de oferecer alternativa ao cidadão. Emmanuel Macron, na França, não tinha partido. Chegou ao poder de forma independente. Não vou entrar no mérito para julgar politicamente Macron. Eu estou falando da oportunidade democrática que precisa ser dada. Porque a democracia, ela é alvo de erosão quando nós temos corrupção. Este é o ponto que eu trouxe aqui para reflexão. Quando nós temos corrupção, nós temos erosão na base dos elementos, das instituições da democracia. Porque você perde a confiança nas instituições. Você perde a credibilidade das instituições. E quando você abala a democracia, você institui um sistema do todos contra todos. Você cria um campo, um ambiente propício para o autoritarismo, né, que é absolutamente indesejável. Aliás, eu recomendo, tem a ver com o tema da nossa proposição aqui, quem não leu, recomendo a leitura Como as Democracias Morrem, dos professores Ziblatt e Levitsky, da Universidade Harvard. Em poucas palavras, qual foi a análise deles? A partir do caso Donald Trump, que chegou ao poder pelas vias democráticas, e tendo nas mãos o poder, passou a se dedicar a minar os elementos da democracia. Os professores Ziblatt e Levitsky examinaram outros casos no mundo, como o de Erdogan, na Turquia, como o de Orbán, na Hungria, como o de Putin, na Rússia, como o de Chávez, na Venezuela. Líderes que chegaram ao poder pela via democrática, sem golpe, e ao estarem no poder, minaram as instituições democráticas. Não sou eu que estou falando. Quem falou isso foram os professores Ziblatt e Levitsky, da Universidade Harvard. E, a partir desta análise deles, produziram a obra Como as Democracias Morrem, trazendo um alerta relevante sobre esta situação. Aliás, também no Latino Barômetro, que eu mencionei, se observa um preocupante indicador. Na América Latina, vem crescendo o número de pessoas indiferente à presença de governos democráticos ou não. Pessoas que aceitam com naturalidade governos autoritários. Não acham que isto é um problema tão grave.
E isso é bastante preocupante, né? Quando você tem indiferença à democracia, isso é altamente preocupante. Como já se disse, a democracia é um sistema que tem problemas, mas não se inventou nenhum sistema melhor do que a democracia. Aliás, na Alemanha, que traz importantes lições para nós, como, por exemplo, a implantação de mandato para os ministros da Suprema Corte. Lá eles têm mandato de 10 anos. Né? Em algumas cidades do interior da Alemanha, aboliram-se as câmaras municipais. Alguns vereadores poderiam ter síncopes ou AVCs ao ouvir isso, mas lá na Alemanha, em algumas cidades, estão deliberando por aplicativos. Democracia direta. Né? E se você parar para pensar, não é uma ideia tão terrível, tão absurda, na verdade é a plenitude da democracia. Né? Como também o instituto que é usado na Alemanha, que é o recall de mandato. Né? O sujeito foi mal, o mandato pertence ao povo, e o povo pode recuperar o mandato. Né? Então, essas questões todas, elas se mostram relevantes diante deste cenário em que nós temos esse processo de erosão. Agora, para não ficar um sabor amargo e vocês dizerem, mas esse cara aqui, no final do ano, Papai Noel chegando, e ele trouxe aqui uma chuva de pessimismo. Né? Não, eu estou trazendo algumas percepções sobre o que eu vejo, preocupantes, de realidade, mas também quero dizer a vocês que vejo caminhos importantes que precisam ser trabalhados. Se vocês me perguntarem, mas quais são? Né? Bom, primeiro tem que ter clareza. Lava Jato não resolve o problema da corrupção. Você precisa de muitos ajustes na lei para que nós possamos diminuir as oportunidades para a corrupção. Bom, 10 medidas contra a corrupção, todo mundo sabe que aconteceu em 29 de novembro de 2016. Completou 3 anos do esmagamento daquelas proposições. Então vamos deixar de lado as 10 medidas e vamos pensar nas novas medidas em que a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, ouvindo mais de 300 especialistas, entidades, ouvindo advogados, ouvindo defensores públicos, ouvindo gente que entende do assunto, elaboraram o maior pacote anticorrupção já feito no mundo para um país. São 70 proposições organizadas em 12 eixos temáticos, muito bem estruturados. Então, esse é um caminho para nós. Vamos nos debruçar com seriedade em relação a isso, mas para isso acontecer, meus amigos, não adianta achar que o coelhinho da Páscoa existe, ou que o Papai Noel vai chegar com o saco cheio de presentes, porque isso não vai acontecer. Para termos alguma chance de vermos este pacote implantado, isto só acontecerá se a sociedade se empoderar deste pacote. Se esta for uma agenda da sociedade. Isso não virá por generosidade dos senhores congressistas presididos por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Né? Estas casas não vão ter a iniciativa nobre e louvável de melhorar o combate à corrupção no Brasil. Ou a sociedade assume o seu papel e se empodera e exige e cobra, ou senão isso nunca vai acontecer. Da mesma maneira que a reforma política de verdade. O Brasil precisa de uma reforma política de verdade. Não é essa de autorizar doação anônima para vir dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Não estou falando dessa. Eu estou falando de reforma política verdadeira. Vocês sabem desde que século a Inglaterra tem voto distrital? Alguém tem alguma ideia, não? A Carta de João Sem Terra, considerada a base, a origem da Declaração dos Direitos do Homem, é de 1215, século XIII. Pois o voto distrital existe na Inglaterra desde o século XII. Nós estamos no século XXI. E,
Parece que os senhores congressistas fogem do voto distrital como o diabo foge da cruz. Por que se foge tanto? Porque esse sistema, ele para encerrar aqui a minha fala, esse é um sistema que diminui o risco de corrupção, aproxima o eleitor do eleito, eleições mais baratas, diminui a crise de representatividade política. Então, precisamos da reforma política. Precisamos educar as próximas gerações para serem as pessoas mais íntegras e não as mais espertas. As pessoas educam os filhos para serem os espertões. Precisam educar para ser os mais honestos. Né? Você tem que mudar esses valores. Precisamos pensar em alienação forçada de controle acionário de empresas corruptas, né? E muitas outras coisas que podem ser melhor detalhadas no debate que se seguirá, porque eu já falei demais. Agradeço a atenção de vocês. E, para encerrar, convido todos a seguirem o Instituto Não Aceito Corrupção. Temos página no Face, temos um site, perfil no Instagram. Instituto Não Aceito Corrupção. Corrupção se combate com inteligência. E também tem a minha página no Face, Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Será um prazer ter vocês lá. E também, fechando, fazendo um pouco de marketing, como me lembra a doutora Alessia, né, sempre alerta, como os escoteiros, né? Há 2 livros meus aí que eu trouxe para quem tiver interesse. Um deles é o livro Corrupção, que é baseado na minha tese de doutorado, e muitas das questões que eu coloco aqui, e muitas outras, são trabalhadas ali numa linguagem fácil de ser assimilada, e eu teria o prazer de autografá-los. E eu descobri recentemente que sou cronista também. Escrevi um livro de crônicas, que, para minha honra, tem o prefácio do meu amigo Mário Cortella. Né? Essas crônicas falam de cenas do cotidiano, histórias de corrupção, histórias da justiça e muitas outras coisas. Né? São 2 propostas. Mas quem tiver interesse, eu terei muita honra em autografar. Encerro por aqui e me coloco à disposição para debater os temas que vocês quiserem. Um grande abraço. Nós tivemos agora o Roberto sendo o Roberto. Quem não conhecia, conheceu agora. Né? Sem papas na língua, né, Roberto? Como você gosta de dizer. O Roberto Liviano foi promovido, inclusive, recentemente, a Procurador de Justiça, que é a carreira do promotor de justiça, que só tem 2 condições para chegar ao cargo de procurador, né, Roberto? Ou por antiguidade ou por merecimento. E o Roberto foi promovido pela 2ª condição, por merecimento. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui um dos melhores quadros do Ministério Público de São Paulo, dentre diversos que nós temos. Uma pessoa que tem um trabalho de combate à corrupção muito sério, de mais de 30 anos, né, Roberto? No Brasil, com estudos internacionais. Ele trouxe aqui luzes para a gente sobre a corrupção, que vocês terão um maior aprofundamento no livro dele, que eu tenho a felicidade de ter, já li. É um livro bastante conceituado, traz ali a digressão de vários princípios que ele trouxe aqui na sua palestra. Falou para a gente dos índices mínimos de corrupção, que, por exemplo, afetam aqueles que não têm saneamento básico, como também a questões macros de embargos internacionais que podem ser trazidos, que nós estamos aí às voltas de correr esse risco, né, Roberto? Pela OCDE, inclusive. Trouxe também aqui parâmetros internacionais. Eu vou fazer uma pergunta, só que eu vou deixar ela no ar para você. E aí eu vou abrir aqui para o meu vice-presidente e também para os nossos colegas de comissão. O doutor Irã ali já está se mexendo há muito tempo, porque ele é um estudioso do tema de combate à corrupção, o doutor Ulisses, o Paulo também, as integrantes aqui da nossa comissão, e os convidados já terão a oportunidade de fazer a sua palestra. Acho que tem um microfone ali, doutor Avulso, para as pessoas fazerem a pergunta. Se eu não me engano, está ali no púlpito. Dá uma olhadinha ali, por favor. Tá. Acho que está aí no púlpito. Para as pessoas fazerem, só posiciona ele para a gente, daqui a pouco a gente vai abrir. Não está? Nosso amigo lá da recepção, ele falou que estava aqui, acho que ele vai providenciar.
Roberto, dentre tudo que você falou, só rapidamente para não tomar muito tempo, você disse aqui que é preciso ter alguns predicados para combater a corrupção no nosso país. Como, por exemplo, coragem, seriedade e preparação. Esses termos são totalmente reconhecidos nas instituições que fazem o combate à corrupção no nosso país. O COAF, que agora vai mudar de sigla, vai para o IFE, né? O IFE, salvo engano. Unidade de Inteligência Financeira. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal. Só que você disse que tem um problema muito sério ainda, que nós não conseguimos uma resposta para isso, dentre aqui o como estamos e para onde vamos, que é não ter a mensuração do tamanho da corrupção que nós temos no nosso país. A gente sabe que o seu instituto, que você brilhantemente preside no momento atual, ele tem o foco especificamente na corrupção eleitoral, na corrupção política, nos sistemas de governo, no legislativo, no executivo. Só que existem outras corrupções que também afetam enormemente o dia a dia da população e principalmente aqueles que são mais humildes. Mas esse fator aqui que você colocou de não ter condições atualmente de medir o tamanho da corrupção no nosso país é que me chamou um pouco a atenção. Então, eu vou deixar para você, por enquanto, essa questão no ar. Eu vou pedir aqui os comentários do doutor Eugênio, meu vice-presidente. Só que, antes disso, eu gostaria de agradecer a presença aqui do radialista, o Mauro, né, que é da Trianon, MASP, veio hoje nos brindar com a sua presença. Ele comanda um programa... É diário, Mauro? Diário, lá na Trianon MASP, um programa que eu já tive a oportunidade de ser entrevistado também lá em outra ocasião, um programa de muita audiência. Obrigado por estar aqui. Viu? Seja bem-vindo, Mauro. Prazer enorme. Obrigado. Por favor, doutor Eugênio. Obrigado, presidente. Doutor Roberto, eu vi uma reportagem hoje, né, na televisão, que o presidente dos Estados Unidos se manifestou em relação à alta do dólar no Brasil, que inclusive causou um reflexo no sistema de alumínio, no setor de alumínio, né? Então, nós caminhamos, desde o período colonial, Estado Novo, o regime militar e a democracia, né? Então, todos os governos de lá para cá, seja de direita ou seja de esquerda, sempre deparam com esse problema da taxa de juros elevada e da alta do dólar, que afeta o sistema financeiro brasileiro. Aonde que nós podemos dizer que realmente a corrupção ela traz esses reflexos para dentro da elevação do desequilíbrio do sistema financeiro brasileiro? Muito bom. Eu acho que você responde. Posso responder essas duas? Responde essas duas primeiro, depois a gente vai franquear para vocês a palavra. Tá, muito bom. Então, começando pela sua questão, Orlando, para deixar claro que tem muita coisa, quando a gente começa a falar sobre o tema, a gente se empolga e há muitos assuntos. O que eu quis dizer não é que é hoje, sempre, e sempre será assim, né? A corrupção, ela jamais se inventou e jamais será inventado o corruptômetro. Você não tem como medir a quantidade de corrupção que existe. Você tem o índice de percepção, por exemplo, da Transparência Internacional, que é um índice que faz uma medição subjetiva, a partir das visões de especialistas. Você não tem uma mensuração exata sobre o volume de corrupção que existe. Como eu disse, você tem um alto índice de subnotificação do crime de corrupção. Então, nós nunca saberemos, porque existe uma grande quantidade de pessoas que simplesmente, Orlando, não comunica porque tem medo de ser mortas. Essas pessoas não se sentem protegidas pelo Estado. O Estado não tem condição de proteger aqueles que fornecem informações. Então, muitas vezes, você tem uma perda de informação em razão disso. Nós nunca saberemos com exatidão a quantidade de corrupção que nós temos. Nós vamos saber aquilo que é perceptível subjetivamente. Assim como, Orlando, nós nunca extinguiremos a corrupção. Não, vamos acabar. A corrupção nunca vai acabar.
ela sempre existirá. Ela pode ser controlada, ela pode ser punida de maneira mais eficiente, e ela existe em todos os lugares. Segundo a Transparência Internacional, o país que tem a melhor posição do mundo é a Dinamarca, né? 5 anos seguidos, o país com a menor magnitude de corrupção, com a percepção menos elevada. Mas vocês já devem ter ouvido aquela frase famosa de uma peça de Shakespeare: há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Essa é uma frase dita na peça Hamlet, que diz respeito à Dinamarca do século XVI, que era um reino tomado por traição, desonestidade, deslealdade e corrupção, né? Muita coisa mudou na Dinamarca, e hoje é um país que se notabiliza pelo controle da corrupção. É um país em que as pessoas são as mais felizes do mundo, se destaca pela inovação, pela boa governança, pelos altos índices de confiança entre as pessoas. O Brasil tem o pior índice da América Latina. Só 4% das pessoas confiam umas nas outras. Então, Orlando, para fechar aqui, não tem como medir cientificamente a quantidade de corrupção. Não existe corruptômetro e jamais existirá, porque você tem fatores de ordem sociológica e de uma série de outras naturezas, jurídica também, que impedem que nós tomemos conhecimento da quantidade exata de corrupção, né? Em relação à pergunta do Eugênio sobre os reflexos, eles são múltiplos, Eugênio. A corrupção, ela impacta no mundo econômico porque ela simplesmente quebra a lealdade da competição. Muitas pessoas me perguntam: mas como que eu defino corrupção? Que é uma definição complexa. Você tem a palavra corrupção no sentido coloquial, mas eu procuro, na minha visão, eu digo que corrupção é o ato de abuso do poder, visando obter vantagem indevida, quer no plano público, quer no plano privado. Na economia, você trouxe a questão tarifária. Na economia, a corrupção impacta muito, Eugênio, porque você tem a quebra do ambiente sadio, da competição previsível. Quando valores clandestinos são entregues de maneira de maneira organizada, como o famoso Departamento de Operações Estruturadas, que só existia diante da certeza da impunidade. É a única explicação para isso. Para você botar numa planilha, para isso estar na lógica dos negócios, é porque você tem certeza que não vai ser pego, né? Então você veja o nível de corrupção, que você tem um departamento de operações estruturadas, com aplicativos, móveis, funcionários, todo um sistema sofisticado de planejamento e distribuição de propina, né? E isso afeta a lógica, o jogo da economia. Isso abala a competição igual, né? O que o empreendedor espera? Que ele vá ter um jogo com as cartas na mesa, Eugênio. Um jogo limpo, né? As pessoas competem e os mais qualificados, os que têm mais visão, aqueles que são melhores empreendedores, vencem a competição. Isso é um jogo limpo. Agora, quando você tem fatores sujos, que vêm do submundo, aí você distorce esse jogo, né? Então, essa degradação, esse comprometimento da competição é que ela aniquila a previsibilidade dos negócios. Por isso que as pessoas do mundo econômico, elas querem que diminua a corrupção, porque isso trará a elas condições de ter as suas atividades previsíveis, né? Então, num mundo globalizado como o nosso, não há dúvida que isto acaba afetando as relações econômicas. Agora, também, Eugênio, quero pegar gancho na sua pergunta e dizer que eu já ouvi isso. A Lava Jato quebrou a economia do país. Vocês já ouviram essa frase? Bastante. Né? Essa frase é dita e é repetida. E se nós pararmos para meditar sobre ela, vamos ver o seguinte: bom, então, essas pessoas que dizem isso esperavam o quê?
que, diante da evidência da corrupção, os promotores, os procuradores prevaricassem, não cumprissem o seu dever, tomassem conhecimento que ocorreu corrupção e não agissem? Bom, para essas pessoas eu lembro que no artigo 5º da Convenção do OCDE, da qual o Brasil é subscritor, está expresso lá: não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à cadeia econômica produtiva. É como, mais ou menos, você dizer que a culpa da doença é do médico que está tratando, ou a culpa do estupro é do vestido curto ou do sofá macio, né? O sofá que é o culpado do estupro. Mais ou menos isso. Então, o promotor processou e ele quebrou a economia do país? Não, ele livrou o país dos desonestos, para que os honestos pudessem entrar no jogo da competição econômica e vencessem limpamente. Eu olho de um outro lado. Quando você pune o corrupto, você limpa a área para que gente honesta, íntegra, ética, venha competir limpamente. Então, eu olho esse outro lado. Não sei se eu satisfiz a sua questão. Muito obrigado. Perfeito, Roberto. Eu só vou pedir para quem fizer a pergunta, se identifique, por favor, com nome e profissão, porque a gente está gravando e também transmitindo esta reunião. Doutor Paulo. Pois não. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Roberto. Paulo. Meu nome é Paulo, sou advogado e membro dessa comissão. De pé? De pé? Pode ficar, se quiser. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Roberto aí pela exposição, parabéns pela exposição, foi bastante elucidou bastante muitas questões relacionadas ao tema. E parabenizar também essa comissão, na pessoa do Dr. Orlando, Dr. Eugênio e doutora Alessia, que, enfim, organizaram os trabalhos de hoje. Corrupção é um tema que, de fato, envolve não só questões jurídicas, mas também questões de natureza sociológica, filosófica. E eu queria puxar um pouquinho para esse lado, doutor Roberto. Pois não. Existe um pensador brasileiro moderno que ele diz a seguinte frase, não exatamente nessas palavras, mas ele alega que não existe um Congresso Nacional ou uma política corrupta sem uma sociedade que também é corrupta. E aí a minha pergunta, e obviamente não espero uma resposta objetiva, nem uma resposta em definitivo. Doutor Roberto, de fato, nós votamos mal ou nós somos maus? Obrigado. Excelente a sua pergunta, Paulo, pela qual eu agradeço. Existe uma referência que eu sempre faço, e você, ao me fazer essa indagação, você me permite fazer, que é a seguinte: se nós todos juntos aqui descermos agora e fizermos uma enquete pelas ruas aqui do centro, com a seguinte pergunta: você é a favor ou contra a corrupção? Eu tenho a impressão que 100% das pessoas dirão que são contra. É a minha expectativa. E eu acho que todo mundo ia dizer, sou contra. Mas se nós pularmos essa etapa e formos para a seguinte, e perguntarmos a elas a seguinte indagação: tenho para você um carguinho aqui na Câmara Municipal, 30 mil por mês, não precisa comparecer ao trabalho, né? É a rachadinha do Moção, né? É dinheiro mole, entrando no bolso, né? Sem trabalho. Na Dinamarca, não aceitam. Na Noruega, não se aceita. Na Suécia, Paulo, não se aceita. A Suécia tem uma lei de acesso à informação pública desde 1766. A nossa é de 2012. Desde o século XVIII, você tem lei de acesso à informação na Suécia. Aqui, as pessoas aceitam. Por quê? O que nos permite concluir o seguinte, Paulo: as pessoas são contra a corrupção dos outros. Quando se beneficiam, não é bem assim. Quando chega a conta do restaurante e esqueceram de incluir um item, poucas pessoas reclamam para que haja inclusão daquilo que era devido. E fazem isso diante dos filhos, assim como aqueles que trafegam na estrada e são multados e oferecem propina
para o guarda na frente dos filhos. Portanto, as pessoas reproduzem um modelo de uma atitude desonesta. Eu não estou dizendo todas, Paulo. Existem pessoas e o grau de consciência ele vai crescendo, as pessoas estão começando a ter a percepção de certas coisas, mas nós não podemos nos esquecer de um dado histórico, já que você fez essa indagação tão pertinente. O Brasil é um país em que nunca houve reivindicação. Nós não temos história de um povo da reivindicação. Nós tivemos a República, que completou agora 130 anos, aquilo foi um golpe. Aquilo não foi o povo querendo alternância no poder, o final da monarquia. Não, aquilo foi um golpe, que inclusive a essência da República é eleição, e os 2 primeiros presidentes do Brasil não foram eleitos. Eles chegaram ao poder por golpe. Né? A escravidão, ela não foi abolida porque o povo foi às ruas defender a indignidade que se cometia contra os negros, tratados como objeto. Não, não. Aliás, no mesmo ano em que foi editada a Lei Áurea, aqui na Colômbia, eles aprovaram a Lei de Acesso à Informação Pública. No Brasil, quem tinha negros foi a Justiça pedir indenização depois da Lei Áurea, que era o meu tutu, porque fui expropriado nas minhas propriedades. Enquanto isso, na Colômbia, que tem Prêmio Nobel de Literatura, tinha a Lei de Acesso à Informação. Né? Então, nós temos, infelizmente, Paulo, uma cultura de não ter reivindicação, de querer levar vantagem em tudo, como dizia Gerson, contratado por uma propaganda de cigarros, nunca imaginou que se transformaria no ícone da corrupção, mas se transformou, porque ele dizia, o importante é levar vantagem em tudo. E essa é uma realidade nossa, Paulo, infelizmente. Eu sei de gente que se candidatou a cargos com boas intenções e andava por aí, botando o pé no barro, nos locais mais distantes, e ao abordar pessoas, o eleitor dizia a eles, o que eu ganho para votar em você? Muitas pessoas dizem isso. Não é o que você vai trazer para a comunidade. O que eu ganho para votar em você. Então você tem uma cultura impregnada de levar vantagem. Nós aqui podemos criar condições para isto mudar. Nós temos o dever de esclarecer quem está à nossa volta que quando alguém vende o voto, ela está vendendo os sonhos de uma geração. Ela está destruindo as escolas públicas. E só o rico tem direito à escola de ótima qualidade e o pobre tem uma escola sucateada. As oportunidades não são iguais. O rico paga o plano de saúde e o pobre morre nas macas do SUS, enquanto os partidos políticos podem usar o dinheiro público para comprar iates. Esta é a nossa realidade, em que a desigualdade social é brutal, a distribuição da riqueza é brutal, e você não ataca as causas do problema. Então, a sociedade alimenta isso, sim. Aliás, tem uma frase lapidar, nesse sentido que você falou, dita pelo senhor Paulo Maluf, candidato várias vezes. Ele dizia para todo mundo, Paulo Maluf não precisa fazer campanha. Paulo Maluf é só dizer que é candidato e qual o seu número. Já está eleito. E aí, como se tornou um fato notório a atitude de Maluf, que alguns dizem que até o lema rouba mais fácil, ele roubou de Adhemar de Barros, que isto mostra que a sociedade escolhe um representante inspirado nos seus valores. Todo mundo sabe que ele tem essa atitude. O José Neumann e Pinto, jornalista, escrevia malufar, malufar, malufar. Maluf se irritou e entrou com um processo, uma ação de perdas e danos morais contra o Neumann. Um juiz corajoso recebeu a petição inicial e indeferiu. Disse que Maluf é ladrão é fato notório. E fatos notórios não precisam ser provados. Por isso a petição inicial fica indeferida. Então, você veja, é fato notório, mas as pessoas querem um ladrão
as representando. Não é? Então, esta é a nossa realidade. As pessoas não verificam a quem representam esses valores, a história, e tudo isso acaba se refletindo nas consequências que vêm lá na frente, na tomada de posição, nas leis, na administração e tudo mais. Tema muito difícil a ser discutido, né, Roberto? Sim. Nós temos ainda 15 minutos, podemos fazer mais umas perguntas, por favor. Vamos ouvir as mulheres, né? As mulheres, Faz né? favor. Eu já ia concitá-las a fazer perguntas. Boa noite a todos, em especial ao Dr. Roberto, que nos trouxe desligado, muitas doutor? informações pertinentes. Melhorou? Querem calar as mulheres. Não é possível assim. Até na UAB calam as mulheres. Aqui não, aqui elas têm voz e vez. Repito, então, meu nome Alessia, não conspire contra as mulheres. Diga qual é o seu nome. Meu nome é Fabris, Fabris. sou advogada, também membro da comissão presidida pelo Dr. Orlando. Seja Dr. bem-vinda, Eugênio. Fabris. Primeiro contato com a Alessia. E a minha pergunta é a seguinte, Dr. Roberto. Sim. Qual é o seu mecanismo pessoal para combater a corrupção? O meu mecanismo? Bom, Fabris, eu já há quase 25 anos... Tu não está andando armado mais, né, Roberto? Não, Parou, nunca, né? nunca usei. Seu mecanismo pessoal não vai revelar esse aqui. Não, nunca usei arma por força de lei. Membros do Ministério Público e magistrados têm porte de arma, mas nunca usei arma. A minha arma sempre foi a palavra, Isso, Fabris. muito melhor. Mas o meu mecanismo, Fabris, eu, simplificando, porque daria para falar muito sobre isso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu sou do Ministério Público por vocação e me encontro no Ministério Público há quase 28 anos, e a cada dia que eu renovo a minha condição de membro do Ministério Público, eu sinto a mesma disposição do primeiro dia que eu ingressei na carreira. Uma carreira que tem uma missão, que tem condição de fazer a diferença e lutar por uma transformação, pelo combate à injustiça, pelo combate à corrupção, né? Pela defesa de interesses coletivos. Isso sempre me inspirou muito, né? E eu, como já disse, ingressei no Ministério Público com 23 anos, com essa disposição, e procuro mantê-la. Além disso, Fabris, depois de muitos anos estudando e me dedicando à causa, tendo produzido uma tese de doutorado na USP a respeito disso, eu venho procurando estabelecer um trabalho de mobilização da sociedade para conscientizá-la a respeito desse tema. Vou contar um caso, que os causos eles são bem ilustrativos. Estava eu fazendo sustentação oral na 10ª Câmara de Direito Público, e lá peguei um caso de um vereador de Campinas, que simplesmente, um advogado, simplesmente se apoderou de assessores pagos pelos cofres públicos e os levou para o seu escritório pessoal de advocacia para, com eles, enriquecer. Né? E ele estava sendo processado por improbidade na modalidade do enriquecimento ilícito. Quando eu li aquele caso, Fabris, eu fiquei indignado, enojado, né? Como uma pessoa tem esse tipo de comportamento pusilânime e canalha em relação à sociedade. Né? Eu cheguei na pilha, naquele dia, para fazer a sustentação oral. E ele, cinicamente, ele estava em causa própria, dizendo que aquele caso não poderia seguir, porque ele já tinha sido absolvido por seus pares na Câmara, e que o Ministério Público não poderia investigar, porque tudo começou por denúncia anônima, e que o promotor, na verdade, ele queria aparecer e não defender o interesse da sociedade. Vocês devem imaginar que as minhas respostas foram bastante enérgicas, né? Sobre a questão do promotor querer aparecer, eu disse, olha, consultei os registros aqui do processo e não verifiquei nenhuma reclamação feita à corregedoria sobre a postura do promotor. Né? Eu classifico as pessoas em dois grupos em relação a isso. Os corajosos, que representam e pedem providências, e os covardes,
que ficam voando como moscas de padaria, mas não agem. Lamentavelmente, o senhor integra o segundo grupo, porque não tomou providência. O senhor vem aqui dizer, o senhor vem aqui enlamear o nome do promotor e não tomou providências, não pediu providências na corregedoria, se ele agiu com abuso de poder. Cadê a sua vitalidade como advogado? Os vereadores inocentaram o senhor, e daí? Para que isso vale? Né? Diante da baixa credibilidade dos políticos, e por aí vai. Aí ele lançou a pérola, Fabris. Não, porque eu andei pesquisando sobre o senhor e descobri que o senhor é metido a famoso. O senhor dá entrevistas para o jornalista Mauro Friesman, né? Um famoso jornalista de São Paulo. O senhor anda indo no Jornal da Cultura. O senhor é metido a famoso. Falei, olha, o senhor tem razão. Eu, de vez em quando, dou entrevista assim. Eu vou lá no Gente que Fala, eu vou lá no Jornal da Cultura, mas eu vou por uma razão. É que são oportunidades de eu me dirigir à sociedade e alertá-los para não votarem gente como o senhor, porque esta é uma situação danosa ao interesse público. Né? Então, você perguntou do meu mecanismo, então eu estou te dando ilustrações do meu mecanismo. Né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Uma delas é a satisfação de dizer, esse senhor, olhando nos olhos dele, que eu vou à televisão para alertar o povo para não votar em gente como ele, que se apropria de funcionários para o seu escritório, para enriquecer, e quer impedir o Ministério Público de processá-lo. Ele não queria nem responder ao processo, dizendo que ele não poderia ser processado, porque a denúncia foi anônima. Eu falei, sabe por que as denúncias são anônimas, senhor fulano? Porque as pessoas têm medo de amanhecer com a boca cheia de formiga, porque os políticos matam como retaliação. Entendeu? Acho que são os exemplos do meu mecanismo, né, Fabris? Você lembra o final dessa ação, Roberto? Olha, o final, 3-0, mantiveram a ação, né? E era para trancar a ação penal. Não é ação penal, ação civil pública. Era um recurso contra a decisão do juiz que recebeu e determinou o processamento da ação civil pública. O despacho foi por a decisão foi por 3-0, negando o provimento ao agravo e mandando seguir o processo. Eu brinco com o Roberto assim porque eu sei a versão dele, a contrariedade a armas. Armas não. Também queria agradecer ao Dr. Diogo Borges, nosso secretário-geral adjunto da comissão, que nos ajudou aqui arduamente a constituir essa reunião hoje. Passo a palavra para o nobre advogado Dr. Irã. Que está com a pergunta aqui na garganta. Tá lá. Ele acabou de chegar de Brasília, Roberto. Você imagina meu como tema que está, preferido. né? Primeiramente, agradecer a presença do nobre representante, o Dr. Roberto, e dizer que essa é uma batalha de todos nós brasileiros, especialmente nesse momento. Eu atuo mais ou menos no mesmo segmento, uma vez que, já de longa data, eu atuava no Banco Central, em liquidações extrajudiciais, eu tive a oportunidade de observar a corrupção em outras esferas, né? Na esfera empresarial, por exemplo, onde você tem os grandes donos do capital, que ora corrompem a máquina pública, ora corrompem os concorrentes, ora corrompem funcionários, enfim, e que acabaram descambando na própria liquidação extrajudicial de suas instituições. Mas também vi, e esse é um dos pontos que eu quero chegar, a corrupção na esfera judicial. E quando eu digo corrupção judicial, eu não quero me referir especificamente à venda, pura e simplesmente, do voto, ou o que seja. O que também ocorre, e o que eu também vi. Não é? Casos de dezenas de milhões de dólares, você recebe ligações na calada da noite, de pessoas que não se identificam, dizendo que facilitariam o voto, né, no dia seguinte, naquele caso tão importante. Coisas que nós temos visto e que têm sido combatidas, graças a Deus, Brasil afora. Nós tivemos aí um caso recente na Bahia, né, lamentavelmente, é uma vergonha para todos nós, mas também há corrupção entre nós advogados. E esse é um outro ponto. Eu atuei... sou meio famoso aí pela minha mão de ferro, né? No Tribunal de Ética da OAB, como advogado de acusação,
onde existe também a corrupção. As famosas casadinhas, o advogado que vende o cliente para a parte contrária, o que não deixa de ser uma corrupção gravíssima e merecedora de expulsão. Não é? Então, eu acredito que a corrupção nacional, como bem colocado, inclusive por trabalhos de antropólogos, eu posso citar o Roberto da Mata, que eu vi uma palestra fantástica uma vez, em que ele dá um exemplo interessante. Você está numa fila, não é, no trânsito, e aí você fala assim, não, fila dupla, eu não vou cortar aqui, não vou furar a fila. Aí passa um, você xinga. Passa o outro, você xinga. Passou o terceiro, você fala, e aí vou embora também. Não é? Quer dizer, então a nossa moralidade, a nossa ética, ela é meio circunstancial. Não é? Ela não é absoluta, muitas vezes. O brasileiro tem essa coisa de serei ético se você for. Né? Mas eu quero dizer isso por quê? Porque se a corrupção é uma... E esse é o ponto que eu quero chegar. Se a corrupção é um câncer e ele há de ser extirpado, isso se dá por meio de cirurgia, tal qual numa cirurgia, não é? Nós temos que fazer uma asepsia. O cirurgião tem que ter as mãos limpas. Não é? E eu acredito que nós devemos focalizar, claro, o trabalho na política sempre vai haver, mas devemos focalizar também a questão interna corporis, dentro do direito. E muitas vezes eu sinto falta disso. Quer por falta de coragem mesmo, não é? Quer por uma questão de política, eu não vou denunciar o meu colega ou algo do gênero, mas deveria haver um trabalho maior, porque nós não podemos atacar a corrupção política se nós formos coniventes com a corrupção que existe no direito. Eu não me refiro aqui ao judiciário, eu não me refiro aqui à advocacia, à promotoria, eu me refiro ao direito de modo geral. Então, eu entendo, não sei qual a opinião do colega, que falta ainda trabalho, né, nesse sentido. Muito bom, Irã. Muito obrigado. Primeiro eu quero fazer uma colocação, quando você trouxe o Roberto da Mata, e sobre a questão da fila, né? Às vezes a gente acaba ficando empolgado com o assunto e comete alguns equívocos. Né? Por exemplo, fabricar uma carteira escolar falsificada para pagar meia. Alguns dizem corrupção. Usar um recibo médico indevidamente para não pagar imposto de renda. Outros dizem corrupção. Ou puxar o gato para não pagar TV a cabo. Corrupção. Outros dizem furar fila. Corrupção. Nada disso é corrupção. Nada disso. Não, mas eu vou chegar lá. Eu vou te dizer por que eu estou falando isso. Quando você usa o recibo médico indevidamente, você pratica sonegação fiscal. Quando você fabrica a carteira escolar falsificada, é um crime contra a fé pública. Né? E quando você puxa o gato, é furto. Né? E, por incrível que pareça, Irã, os corruptos usam esse discurso de muitos para dizer: todo mundo faz isso. O que eu faço não é tão grave assim. Então, eu me preocupo com o processo de vulgarização do conceito. Precisamos ter cuidado. O que é corrupção, o que não é corrupção, porque os malandros de plantão pegam carona para dizer que aquilo que fizeram não é tão grave assim. Afinal, está disseminado na sociedade. Né? Então, furar fila é um desrespeito ao sentido republicano, aos valores republicanos, à ética, mas não é corrupção. Furar fila não é abuso de poder. Corrupção é ato de abuso de poder. Ou o sujeito que monta uma licitação colocando uma cláusula no edital para dirigir a licitação, tá certo? Ou quando ele contrata abusivamente, faz superfaturamento, ou desvia o dinheiro. Isso é corrupção. Inclusive, quando um promotor faz isso, inclusive quando um juiz faz isso, qual é a outra parte da sua pergunta? Né? Então, eu me preocupo muito, Irã, com a corrupção no universo da justiça. Né? E das instituições ligadas ao mundo da justiça. Isso é muito ruim, isso é muito sério, muito grave, e a punição tem que ser exemplar.
né? Por isso é que eu estava nos primeiros anos de carreira, e quando começou a se falar em criar um Conselho Nacional do Ministério Público, controle externo e da Justiça, eu fui favorável, defendi, né? Eu acho que o Conselho Nacional deve ser rigoroso, deve ser firme e deve punir, assim como as corregedorias, né? Irã... Fica difícil você falar punir alguém que tem um desfalque, uma irregularidade, uma aposentadoria. Não. Estou em total acordo com você. Isso não é punição. Isso precisa ser revisto. Tudo bem? Punir é punir rigorosamente com consequências punitivas adequadas. Essa situação que, infelizmente, existe, ela não é adequada, ela precisa ser revista. Essa situação precisa ser revista. Agora, vamos ter um pouco de cuidado, Irã, porque esta situação é problemática. Tivemos o caso da Bahia recente, que nos causa asco ao verificar como que as autoridades procedem, mas não vamos generalizar. São situações episódicas, são situações que, quando verificadas, aniquilam o indivíduo dentro da sua carreira. E talvez você não tenha tanta divulgação, mas a corregedoria, os conselhos, eles estão vigilantes. E cada vez mais a sociedade está denunciando, né? Então, em relação a isso, eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos ter rigor exemplar, e a pena tem que ser maior. Não é qualquer ato de corrupção. Porque o nível de poder que essas pessoas têm, elas têm que ser punidas exemplarmente, né? Então, não tenho a menor dúvida em afirmar que o cuidado em relação a isso deve ser extremo, significativo, e nós precisamos aperfeiçoar as instituições. O Supremo, por exemplo, eu defendo a instituição do mandato. E eu penso que nós devemos desconcentrar o poder de escolha dos ministros, assim como nos tribunais de contas. Eu defendo a PEC 329. Nós precisamos eliminar essas figuras de capatazes que são conselheiros de tribunais de contas. Isso é inadmissível. Tem gente que não tem nível superior e é conselheiro do Tribunal de Contas. Isso tem que ser eliminado. Então, de um modo geral, tem que se fazer essa limpeza na escolha do Tribunal de Contas, na escolha dos ministros. Uma escolha política, você não pode ter tanto poder concentrado na mão de uma pessoa, porque o excesso de poder concentrado aumenta o risco da corrupção. Então, estou de total acordo com você que essas situações que envolvam atos de corrupção no universo da justiça, elas têm que ter punição rigorosa. Quando o Rodrigo Janot denunciou o procurador Miller, eu me senti muito doído e machucado de ver um membro do Ministério Público envolvido numa prática daquela natureza. Por outro lado, Irã, não há outro caminho. Você tem que cortar na carne, rigorosamente, para preservar as instituições. E é assim que deve acontecer, e eu acho que nós estamos evoluindo em relação a isso. O corporativismo não está falando mais alto. As pessoas estão denunciando, as coisas estão acontecendo, as prisões estão acontecendo, e eles têm medo de encontrar o japonês da Federal às 6 da manhã. Também os magistrados estão expostos a esse risco. Mas o japonês não está com muita credibilidade. Não, isso aí, não, ele virou um símbolo. Desculpa. Não é a figura. O simbolismo. Não é aquele indivíduo. A simbologia. É a situação. Né? Não é o indivíduo, é a situação. Muito bem, Roberto. Nós vamos fazer um seminário sobre corrupção no próximo ano, talvez no início já do próximo ano. Já estamos desenhando esse seminário e você, novamente, nos brindará aqui com a sua presença. Eu sei que você não vai recusar o convite da nossa comissão. Mas se for convidar algum vereador de Campinas, primeiro eu quero saber a lista, porque podemos ter figuras indesejáveis no seminário. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final. Eu vou passar a palavra aqui para o Mauro, radialista da Trianon, fazer... Aliás, não cumprimentei o Mauro. Um grande abraço ao Mauro, parceiro do Movimento do Ministério Público Democrático, às quintas-feiras. Prazer ter você aqui, Mauro. Seja muito bem-vindo, Prazer Mauro. é todo meu. Tá ligado aqui? Prazer é todo meu, boa noite a todos. Meu nome é Mauro Prisma, eu sou jornalista, como já foi dito aqui. Eu sou da Rádio Trianon, apresento um programa lá chamado Gente que Fala, diariamente,
ao meio-dia, programa do qual o doutor Eugênio Proença já participou, a doutora Alessia também já participou, e com regularidade o procurador Liviano também participa, falando sobre corrupção, em nome do Instituto Não Aceito Corrupção e do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, eu quero agradecer as palavras aqui também. Procurador Liviano, permita-me chamar de você aqui nesse momento. Claro, sempre. Você falou no recall que ocorre na Alemanha. Como é que você imagina este modelo aplicado no Brasil? Eu entendo que o recall aqui nada mais seria do que um processo de impeachment. Trazer de volta aquele mandato daquele que não funcionou. Só que um processo de impeachment, para que ele seja aberto, é preciso que o mandatário tenha cometido um crime de responsabilidade. É preciso que um processo seja apresentado à Câmara dos Deputados, que o presidente do Parlamento coloque esse processo em votação e que os deputados admitam este processo dentro da Câmara e o processo vai seguir depois de votado para o Senado Federal. Ou seja, é um processo muito complicado tirar alguém do poder e pegar este mandato de volta. O recall seria uma maneira mais fácil de tirar os corruptos da frente? Muito boa a sua indagação, Mauro. É lógico que nós estamos diante de uma questão, essa que eu citei o exemplo da Alemanha, e que você explora na sua indagação, que seria ideal nós termos no Brasil, mas nós precisamos ter os pés no chão e olhar para a nossa realidade, que o nosso país é um país que blinda os desonestos, né? Para que você retire do poder um político desonesto, existe todo um conjunto de escudos que o protege, né? Então, lógico, se você olhar o ordenamento jurídico, pelo que nós temos hoje, você conseguiria retirar se houvesse a acusação de um crime de responsabilidade, sofrer um impeachment e tudo mais. Lógico que existem todos esses rigores. Quando eu falo do recall, Mauro, eu estou dizendo da necessidade de nós evoluirmos nessa questão cultural de tornar aqueles que se desviam dos seus deveres impunes, né? O mesmo processo acontece em relação aos ministros do Supremo, né? Qual é o limite do poder aos ministros? Como que eles podem ser retirados do poder? Somente diante de uma iniciativa do Senado, né? Muitos senadores, Mauro, são investigados e processados por corrupção, né? O senhor Renan Calheiros, que dá nome à lei de abuso de autoridade, a lei Renan Calheiros de abuso de autoridade, foi um projeto apresentado um ano depois do início da Lava Jato, ele fala do alto da sua condição de 10 casos de corrupção. Ele responde por um deles como réu no Supremo, e não é só ele. Nós temos um senador que é presidiário, está cumprindo pena no Senado, né? Durante o dia ele despacha e à noite se recolhe ao presídio, e o presidente da sessão de escolha do presidente do Senado escalou o senador presidiário para triturar os votos. Ele lia e depois triturava, né? Lia o voto que foi anulado e depois triturava. O presidente da sessão colocou no bolso os votos. O senador recebeu 2 votos ao invés de 1, e o Código Eleitoral diz votar ou tentar votar 2 vezes. Crime eleitoral. O senador não disse ao presidente que havia recebido 2 votos. O presidente se desfez de uma prova de um crime, né? E o presidiário triturou. Antes de triturar os votos, ele olhava os votos, Mauro. O que eu estou dizendo é que muitas dessas pessoas que poderiam examinar um pedido de impeachment estão até cumprindo pena por crimes graves, né? Então, nós temos uma montanha muito alta para escalar, né? Nós temos que mudar muitas coisas, fazer a reforma política, criar sistemas de ajuste para que as pessoas não fiquem tão blindadas como estão, né? Mesmo a questão da candidatura independente, Mauro, os que criticam, não, mas o sistema é todo pelos partidos. Tudo bem, você precisa adaptar a legislação. Para termos o recall, Mauro, sem sombra de dúvida, que nós teríamos que mudar a Constituição. Sem sombra de dúvida. Mudar em que direção? Na direção da democracia. O poder exercido em nome do povo,
pelo povo e para o povo. Parece que os representantes muitas vezes se esquecem disso, né? Então nós precisaríamos de regras que resgatassem o sentido democrático do país, né? Para que nós pudéssemos ter situações como essa, do recall. É óbvio que precisaríamos ajustar a Constituição. Do jeito que está, não seria possível. Isso é um avanço. Mas você colocar esses temas em pauta é importante para que haja um amadurecimento. Você não muda a cultura num estalo. Você não muda a cultura em dias, em meses. Culturas são mudadas ao longo das gerações. Para você semear a mudança cultural, você precisa estimular a discussão a respeito disso, né? Então, lógico, para termos o recall, precisaríamos ter ajustes na Constituição. Precisaríamos ter a suavização desses escudos para que esses indivíduos, que às vezes se arvoram na condição de deuses ou semideuses, lembrem-se que são servidores do povo, da sociedade, né? Como são os promotores, como são os juízes, são servidores do povo, não são melhores que ninguém. Não são inalcançáveis, não são intocáveis. Então, isso tem que ser modificado. Roberto, em razão do horário, infelizmente, nós temos que terminar. Só que você, como eu disse anteriormente, já está convocado para o próximo ano. Não me resta outra opção a não ser agradecê-lo pela presença aqui hoje, pela excepcional palestra. Você trouxe aqui luzes para um tema muito atual, um tema antigo, porém sempre atual, infelizmente, tratar da corrupção, o seu tema, o tema de estudo do seu trabalho, do seu instituto. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E, nesse momento, eu vou fazer aqui a certificação do Roberto, entregando essa congratulação da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, do vice-presidente Ricardo Toledo, do doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e em nome da nossa Comissão de Relações com a Câmara Municipal de São Paulo. Agradeço todos os aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelas transmissões da OAB, aos membros, aos convidados. Muito obrigado pela presença de todos. Vou ler agora o certificado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por suas comissões de cultura e eventos e relação com a Câmara Municipal de São Paulo, certifica que Dr. Roberto Liviano proferiu a palestra nesta data com o tema Corrupção, fator gerador de dano ao sistema democrático, como estamos, ele disse aqui, e para onde vamos, também disse. Realizada nesta data, na sede institucional desta entidade, São Paulo, 2 de dezembro de 2019. Assinam o Dr. Caio Augusto e Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que preside a Comissão de Cultura e Eventos. Neste ato, agora, eu vou passar a entrega ao nosso querido palestrante. Obrigado, Roberto. Me sinto totalmente certificado. Estou certificado. É uma honra para mim. Agora pode falar de corrupção. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns. Se alguém tiver interesse no livro... Vou agora pedir para que o nosso vice-presidente, doutor Eugênio, encerre essa sessão e agradecer mais uma vez e convidá-los para que façam parte como membro, como visitante, estejam sempre conosco, que será uma honra. Doutor Eugênio. Bom, eu quero agradecer a presença do doutor Roberto, né, que, na realidade, foi o nosso professor hoje de matéria de corrupção, que nos brindou com essa palestra magnífica. Agradecer a todos que compareceram, perderam um pouquinho do seu tempo para assistir essa palestra, ao doutor Orlando, presidente da nossa comissão, ao nosso presidente Caio Augusto, Ricardo Toledo, nosso vice-presidente da OAB, e desejar a todos uma boa noite, né, e que possamos encontrar no ano que vem, nesse congresso de corrupção, com o doutor Roberto Liviano, mais uma vez, e o doutor Orlando. Muito obrigado a todos.